Por que algumas pessoas amam tanto as plantas? Sabe aquela pessoa que fica feliz mesmo quando ganha uma mudinha de presente? Que passa o fim de semana cuidando do jardim e volta mais leve para casa? Pois é, Carl Jung, um dos maiores psicólogos que já existiram, diria que isso não é só um passatempo qualquer não. Tem coisa profunda rolando aí. Para Jung, quando a gente se apaixona por plantas, a gente está, na verdade, se conectando com a essência mais pura da vida. Planta não tem pressa, não tem neurose, não fica ansiosa com notificação de celular. Ela só cresce, se adapta, muda com as estações. E tem gente que sente isso no peito, sabe? Uma identificação silenciosa. Quem ama planta geralmente é daquele tipo mais observador. Não é de ficar falando pelos cotovelos, prefere sentir, escutar, reparar nos detalhes. São pessoas que sabem que nada acontece do dia para a noite. Igual planta. Você não puxa ela para crescer mais rápido, né? Tem que respeitar o tempo dela. No fundo, amar plantas é amar a possibilidade de se transformar. De crescer devagarzinho, com raiz firme, mesmo quando ninguém está vendo. É sobre confiar no processo. As pessoas que amam plantas geralmente andam buscando exatamente isso. Equilíbrio emocional. Elas podem não falar abertamente, mas sentem que a vida precisa de cuidado constante, diário, carinhoso. Não adianta regar uma vez por mês e achar que vai dar certo. Tem que ser todo dia um pouquinho, com paciência. E sabe o que é mais bonito? A planta te ensina que você não controla tudo. Você faz a sua parte, coloca terra boa, dá luz, água na medida. Mas o crescimento, esse é dela. Você não manda, só acompanha, torce e confia. Isso é libertador, viu? Num mundo onde a gente é cobrado para controlar tudo, ser produtivo o tempo todo, ter resultado imediato, a planta vem e diz: calma, meu querido, a vida tem ritmo próprio. E quem ama a planta, ouve esse recado bem no fundo do peito. É terapia sem consultório. Quem curte plantas geralmente curte silêncio também, e não é à toa. Jung dizia que no silêncio a gente consegue ouvir o inconsciente. É ali, no quieto, que a alma fala. Planta não faz barulho, mas ensina pra caramba. Ela te ensina a observar de verdade, a esperar sem desespero, a respeitar o tempo das coisas. E isso, nos dias de hoje, é quase revolucionário, né não? A gente vive num mundo acelerado, cheio de ruído. Pessoas que amam plantas costumam estar cansadas desse barulho todo. Não é que elas sejam antissociais, não. É que elas precisam desse momento de paz para não enlouquecer. E as plantas oferecem isso. Um espaço de silêncio ativo, onde muita coisa acontece sem precisar de palavras. Vou te contar um segredo. Quem ama a planta costuma sentir demais. E não é frescura, não. É que essas pessoas têm uma antena emocional muito afiada. Elas percebem mudança de humor, captam energia pesada, sentem quando o ambiente está carregado. E isso cansa, viu? Por isso, muitas vezes, elas preferem a companhia das plantas à das pessoas. Não porque não gostem de gente, mas porque precisam se proteger. Planta não julga, planta não cobra. Planta não fala uma coisa e faz outra. Planta só existe, na dela, crescendo em silêncio. E isso é um alívio gigante para quem vive com o coração aberto demais. Tem uma coisa curiosa. Muita gente começa a amar plantas depois de passar por um período difícil. Pode ser uma perda, uma decepção, um momento de solidão, e aí, sem nem planejar, a pessoa se vê comprando uma plantinha. E aquilo vira terapia. Jung diria que isso não é coincidência. Quando a alma está ferida, ela busca símbolos de vida e renovação. E planta é exatamente isso. Vida insistindo em brotar, mesmo nas condições mais difíceis. É esperança em forma de verde. Cuidar de uma planta quando você está mal é um jeito de dizer para si mesmo: eu ainda consigo cuidar de algo. Tem uma cura silenciosa nisso tudo. A planta não resolve seus problemas, mas te mostra que mesmo depois de um período seco, a vida pode voltar a florescer. Você vê aquilo acontecendo na frente dos seus olhos e, aos pouquinhos, começa a acreditar que pode acontecer com você também. No fim das contas, amar plantas é amar a vida na sua forma mais simples e verdadeira.
Sem filtro, sem pressa, sem mentira. É aceitar que tem coisas que não dependem só da gente. É aprender a soltar o controle e confiar no processo. Pessoas que amam plantas costumam ter uma profundidade diferente. Elas entendem que a vida não é sobre ter, é sobre ser. Não é sobre aparecer, é sobre enraizar. Não é sobre resultado imediato, é sobre crescimento constante, mesmo que invisível. E tem uma paz nelas, sabe? Uma calma de quem sabe que tá tudo bem não ter pressa. De quem entende que cada estação tem sua beleza. De quem aprendeu que, às vezes, a gente precisa podar para crescer melhor. É como se naquele gesto simples a gente reconhecesse algo sagrado. Uma alma cuidando de outra alma, silenciosamente, com amor. No fim, as plantas nos ensinam a coisa mais importante de todas. Viver não é sobre chegar rápido, é sobre criar raízes fortes, florescer no tempo certo e aceitar que, mesmo nos períodos secos, a vida continua latente, esperando a próxima chuva para brotar de novo.